Olá, sejam todos bem-vindos ao Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Tony, de Matemática, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema super interessante. Vamos ver aí na tela a nossa habilidade? Vamos lá. Então, a habilidade, do nosso menu de conteúdo integrado é a habilidade EF09MA20 do 9º ano, que é reconhecer em experimentos aleatórios eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência nos dois casos. O objeto de conhecimento é a análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e eventos independentes. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre probabilidade, né? Por exemplo, quando falo assim, a probabilidade de chuva para hoje é de 70%, ou então, a probabilidade de se ganhar no sorteio da Mega Sena, por exemplo, é 1 em mais de 56 milhões. Você já deve ter ouvido coisas parecidas com essa, talvez não nessas situações, mas em outras várias que nós temos. Mas de onde que vêm esses valores? De onde que vêm essas probabilidades, né? Para que a gente calcule as probabilidades, é importante que a gente conheça o nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o espaço com todas as possibilidades que nós temos, né? Com todos os eventos que nós temos. Eu sei que falando pode parecer um pouquinho complicado para você. Então vamos tomar alguns exemplos, né? Porque trabalhando na prática eu tenho certeza que você vai compreender muito melhor. Então, indo aí para a nossa telinha, a gente vai dizer, a gente vai definir a probabilidade como sendo o ramo da matemática que calcula as chances de certo evento acontecer dentro de um campo amostral definido, né? A gente vai aqui colocar para vocês entenderem essa ideia. O que é o espaço amostral, né? Esse termo aparece tanto quando nós falamos de estatística, de probabilidade, né? Então, o espaço amostral é o quê? É o conjunto de todos os resultados possíveis em um determinado experimento. Vejamos, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é simplesmente acontecer cara ou acontecer coroa. Então, no caso da moeda, o nosso espaço amostral ele é constituído, ele é formado por apenas 2 eventos. Ou é cara... Opa! Pulou tudo aqui, peraí. Vou voltar aqui, muito bem. Ou ele é cara, ou ele é coroa, né? Eu acho que não conheço nenhum caso em que a pessoa jogou a moeda para cima e ela parou em pé, né? Ou ela cai no cara, ou ela cai no coroa, né? Tá certo? Talvez a gente até veja alguma comédia, algum desenho, alguma coisa parecida, ou uma sorte muito grande, né? Ou um azar, sei lá, né? De aparecer mais do que isso aí. Mas, no geral, o que nós temos é cara ou coroa. Então, no caso da moeda, nós temos 2 eventos como espaço amostral. Já no lançamento de um dado, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja que nós estamos falando aí de um dado comum, né? Um dado cúbico de 6 lados, né? Você que joga RPG deve conhecer outros dados com mais lados, com mais valores diferentes. Nós estamos utilizando um dado simples, né? Um dado cúbico, né? Em cada um desses dados tem um númerozinho. Esse número pode estar na forma indo-arábica, né? Que é o nosso algarismo normal, como pode estar com esses pontinhos tão conhecidos aí nos dados. Tá certo? Então, o espaço amostral é a quantidade total de eventos que nós temos dentro de uma certa situação. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui na nossa tela. Vamos calcular a probabilidade agora. Tá? Utilizando essa ideia do dado e a ideia da moeda. Então, olha só. A probabilidade da ocorrência de um evento é dada sempre pela razão. Quando a gente fala razão, a gente está querendo dizer exatamente sobre a divisão mesmo, tá? É dividir um valor pelo outro, né? Mas dividir que valores? Dividir o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, né? Então, nós temos aí em vermelho, né? O número de casos favoráveis e número de casos possíveis, tá? O número de casos possíveis, pessoal, aqui embaixo, essa parte de baixo aqui, ó, é justamente o espaço amostral, né? É a quantidade de elementos do nosso espaço amostral, a quantidade total, né? Então vamos lá, há uma situação. Ao se lançar um dado,
qual é a probabilidade de que a face voltada para cima seja o número 4? Gente, se a gente estiver trabalhando com a chamada, né, o chamado dado honesto, né, esse dado ele vai ter 6 números diferentes, ele vai ter um número 4 só. Né? Não vai ter 2 números 4 ali, a não ser que alguém faça algum dado com 2 números 4. Mas num dado comum, ele aparece apenas uma vez, tá certo? Então, nesse caso, se nós tivermos, por exemplo, apostado, né, que iria sair o número 4, o único dado que me é favorável, aliás, o único lado, né, que me é favorável é o número 4, tá certo? Então, o evento favorável é um só, o número 4, e a quantidade de eventos totais são 6. Então, é uma chance em 6. Então, olha lá na tela de novo. Você já deve ter ouvido falar, né? Situações do tipo, são 2 chances em 4, 10 chances em 1 milhão, uma chance em 1 trilhão. No nosso caso aí, nós temos uma chance em 6, né? Porque só um desses lados é favorável para nós. Tá certo? Vamos imaginar a seguinte situação. Pensando nessa ideia do dado também. Vamos imaginar que a gente queira aí calcular a quantidade de múltiplos de 3, né? Ou seja, jogar o dado e o valor que sair for um múltiplo de 3. No dado, nós só temos 2 múltiplos de 3 ali, né? Que é o 3 e o 6. Então, esses são 2 eventos favoráveis para mim. Se sair tanto o 3 quanto o 6, eu ganho, no caso, né? Numa suposta aposta aí. Tá certo? Então, tenho 2 eventos a meu favor e eu tenho 6 eventos no geral. Então, eu vou dividir 2 por 6, né? Então, vai ficar 2/6. Simplificando essa fração, nós vamos ter 1/3, ou seja, uma chance em 3, tá? Espero que você tenha compreendido, é muito prático, muito tranquilinho aí, eu tenho certeza que seu professor vai apresentar exemplos muito bacanas também para você compreender melhor, tá certo? Bom, vamos lá. O que nós temos mais aqui, ó? Quando nós analisamos a probabilidade da ocorrência de certos eventos, temos 2 possibilidades. Que os eventos sejam independentes, são aqueles que não interferem no resultado um do outro. Por exemplo, ao se lançar uma moeda e um dado simultaneamente, qual é a probabilidade de que a face voltada para cima da moeda seja cara e a face do dado seja um número maior que 5? Né? Então, olha só. Nesse caso, gente, pensa bem. O valor que sai, né, o resultado que sai da moeda, não interfere no dado, né? Pode sair tanto cara quanto coroa e a quantidade de eventos favoráveis e quantidade do espaço amostral não muda, né? Porque a moeda nada tem a ver com o dado, né? A não ser por conta aqui dessa situação, dessa probabilidade. Mas assim, os objetos em si não interferem no espaço amostral conforme os eventos que acontecem. Então, na moeda, nós temos uma chance em 2 de aparecer o cara. E no dado, nós temos uma chance em 6 de aparecer um número maior que 5. No dado, né, pessoal, o único número que é maior que 5 é o 6, né? Então, nós temos apenas uma chance, ó, como está aparecendo aqui para a gente, ó. Então, nós temos uma chance em 6 faces do dado, né? Então, uma chance em 6. Então, nós temos para a moeda uma chance em 2 e para o dado uma chance em 6. Só que, nessa situação, pessoal, e isso acontece bastante aí dentro da probabilidade, dentro de situações, tem que acontecer as 2 coisas, né? Eu vou lançar tanto a moeda e o dado e eu quero que apareça, depois que cair os 2, né? Eu quero que apareça lá o cara e apareça um número maior que 5, tá certo? Então eu preciso calcular essa probabilidade, eu não posso deixar os 2 isolados, né? Eu não posso responder que a minha probabilidade é meio da moeda e 1/6 aí para o dado, tá certo? Eu preciso juntar essas 2 informações e aparecer um dado só, uma probabilidade só. E como é que a gente faz isso? Multiplicando as 2 probabilidades, né? Uma coisa muito simples, já que no caso da probabilidade nós formamos aí frações, né? Parece com frações, né? É uma razão, na verdade, mas
Como parecem com frações, o cálculo da multiplicação entre os dois é igual, né? Nós vamos multiplicar os dois números de cima, né? Que estão fazendo a vez de numeradores, e os dois números de baixo, que são os denominadores. Vamos acompanhar aqui na tela mais uma vez? Olha lá, nós temos aqui, ó, 1 sobre 2 e 1 sobre 6. Multipliquei um pelo outro, né? 1 vezes 1 vai dar 1, e 2 vezes 6 vai dar 12. Então, a probabilidade de sair para a gente a face cara da moeda e o dado aparecer um número acima de 5 é uma chance em 12, tá certo? Vamos aí para mais uma situação, só que agora essa situação que nós temos é uma situação de dependentes, ó. Perceba, quando nós estávamos falando da moeda e do dado, eram eventos independentes, porque um não interferia no outro. Já nesse caso aqui é diferente, tá? Um sorteio interfere no outro, tá certo? Então preste bastante atenção, acompanha direitinho, para você não se perder aí, tá certo? Então vamos ler aqui a situação. Então olha só. Quando analisamos a probabilidade da ocorrência de certos eventos, temos duas possibilidades, né? Primeiro eram os independentes, e agora vamos imaginar o seguinte, ó. Os dependentes são aqueles em que o resultado de um afeta o resultado de outro. Por exemplo, foram colocadas em uma caixa 10 bolas numeradas de 1 a 10. Serão sorteadas 2 bolas, sem que haja reposição daquela que foi retirada. Qual a probabilidade de que essas 2 bolas sejam ímpares? Gente, olha só que coisa interessantíssima. Porque nós temos aí 10 esferas dentro de uma sacolinha, né? Aliás, dentro de uma caixa, né? Nós temos aí 10 esferas. O que vai acontecer? Depois que eu sacar a primeira, você vai perceber que lá no texto é sem reposição. É como se fosse o bingo, né? A gente tira aquela bolinha no bingo, aquela bolinha não volta para a caixinha de novo, não volta para aquela esfera, para aquela gaiolinha, né? Ou a sacolinha do bingo, né? Ele fica do lado de fora. Como eu tirei aquela bolinha, a quantidade de eventos diminui. Ela deixa de ser 10 para o segundo, né? E passa a ser 9. Então, na primeira situação, quando você vai sacar a primeira bolinha, o espaço amostral é igual a 10. Quando eu vou sacar a segunda bolinha, o espaço amostral já não é mais igual a 10. O espaço amostral é igual a 9, porque eu já retirei uma. Simples de entender, né? Bem tranquilo. É importante vocês prestarem bastante atenção nos enunciados, porque existem casos de sorteios em que a gente saca a bolinha e depois do dado dessa bolinha ser anotada, a bolinha volta para a sacola de novo. Então a mesma bolinha pode ser sorteada 2 vezes. Não é o nosso caso, tá certo? Eu só estou colocando para você que existem sorteios que são com reposição. Eu retiro a bolinha e essa bolinha volta novamente para a sacola. Tá certo? Então vamos acompanhar essa situação e a resolução dela aqui na tela. Olha lá. Então, nosso espaço amostral, ó, perceba que eu coloquei aí, ó, eu pintei os ímpares de vermelho, né? E os pares de preto, até para ficar mais claro para a gente, né? A gente conseguir localizar as duas coisas, né? Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó, só para a gente ver. Qual é a probabilidade que essas 2 bolas sejam ímpares, né? Então, só para a gente recordar o que é que a gente quer que aconteça. Então, vamos lá. Os ímpares são todos em vermelho, né? Então, no sorteio da primeira bola, a quantidade de eventos a favor são 5, porque nós temos 5 bolas ímpares, né? Que é o 1, o 2, o 5, aliás, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Vou repetir mais uma vez. 1, 3, 5, 7 e 9, tá? O 2 não faz parte, tá bom? O 2 é par. Então, ó, o sorteio da primeira bola é 5 para 10, né? Porque eu tenho 5 números ímpares e num total de 10 bolas, né? Então, o primeiro sorteio, né, vai ser 5 chances em 10, né? Ou seja, eu tenho uma chance de 50%, né, de sair uma bola ímpar. Muito bem. Eu saquei aí a primeira bola, né? E ela saiu uma bola ímpar, eu separei essa bola das demais e agora dentro da nossa sacolinha não tem mais 10 bolas. Nós temos agora 9 bolas lá dentro, né? 9 esferas numeradas dentro dessa caixa, tá certo? Então, para o sorteio da segunda bola,
sem reposição da primeira, é 4 para 9. Perceba que tanto o número de cima quanto o número de baixo diminuíram, né? Porque se eu saquei uma bola ímpar, a quantidade de números ímpares também sumiu. Ó, imagina só que você sacou o número 7, né? Então eu vou apagar esse número 7. Ele já não vai mais existir entre as 5 ímpares que nós tínhamos antes, né? Aí vai sobrar só 1, 3, 5 e 9, tá? Na verdade, pode ser qualquer bola, né? Eu utilizei aí o 7 somente como um exemplo, tá? Então vamos lá. Vamos calcular a probabilidade total, porque eu quero que aconteça as duas coisas, tá? São 2 sorteios, os dois têm que ser levados em consideração. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a moeda e com o dado. Eu vou ter que unir essas duas probabilidades num dado só. Então vai ficar 5 para 10 do primeiro sorteio, vezes 4 para 9 do segundo sorteio. E nós vamos fazer uma multiplicação. E multiplicação entre frações, né? Eu faço numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 5 vezes 4 é igual a 20, e 10 vezes 9 é igual a 90. Né? Então, simplificando, né, 20 para 90, eu vou simplificar isso aqui tudo por 10, né, cortando esse zero aqui, ó, vai ficar 2 para 9. E aí nós temos aí uma fraçãozinha irredutível, tá bom? Tem que ser sempre simplificada quando nós apresentamos probabilidade na forma de razão, tá certo? Então não esqueça disso. A forma de simplificar é a mesma que nós utilizamos quando trabalhamos com frações, tá? A matemática continua a mesma, tá bom? Então, a nossa probabilidade aí das duas situações, dos dois eventos acontecerem, é de 2 para 9. Tá certo? Bom, muito bem. Vocês perceberam aí, pessoal, que é muito tranquilo, é muito simples, né? Basta você pegar os dados corretamente, perceber se é com reposição ou não, ou seja, se são eventos dependentes ou independentes, né? Lembrando que com certeza o seu professor vai apresentar para você outros exemplos bacanas para você compreender, tá? Mas eu acredito que ficou muito claro aí para vocês. E agora, gente, vamos fazer o seguinte, vamos para uma atividade. Eu vou ler aqui a atividade para vocês, vamos dar uma olhadinha. E qualquer semelhança aí com a realidade, tá? É mera coincidência, tá? Nessa situação. Então dá uma olhadinha, o que aconteceu na nossa sugestão de atividade. Joãozinho foi fazer uma prova de matemática, né? Numa sala de matemática a gente sempre tem um Joãozinho, né? E o nosso Joãozinho tinha essa prova com 5 questões na escola em que estuda. Já sabendo que a professora Ana havia adiantado a todos que a avaliação seria de múltipla escolha, com 4 alternativas, né? Quando a gente fala avaliação de múltipla escolha, gente, é aquelas avaliações que você coloca o xizinho, né? Você deve conhecer muito bem, né? A nossa AP é assim, né? Então, continuando a ler o texto aqui, ó. Ele pensou, a múltipla escolha é fácil, não vou estudar. No dia da prova, ele viu que a avaliação não era tão simples quanto pensou e resolveu chutar todas as questões. Qual é a probabilidade de que ele acerte todas as questões no chute? Muito bem. Gente, agora nesse momento, o seu professor vai dar uma pausa aí na tela para você que você resolva. Mas antes da gente fazer isso, eu quero que você se atente a uma coisinha, tá? Discuta aí com seus colegas, com o professor, troque uma ideia. Veja se essa situação aí é uma situação de eventos independentes ou não, né? E não esqueça, ele vai ter aí algumas questões, no caso aí, são 5 questões, e ele tem que acertar as 5. Então você vai ter 5 probabilidades e no final você vai ter que unir todas elas da forma que a gente fez com as anteriores. Nas outras nós tínhamos 2, né, nos exemplos dados, né? Aqui nós vamos ter 5, tá? Que são 5 questões. Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir essa questão com vocês aí. Voltamos já.
E aí, a discussão foi boa, foi gostosa? Como que foi? Foi bacana? Chegaram aí à conclusão de qual é a probabilidade de o Joãozinho chutando tirar 10 nessa prova? Vamos dar uma olhada aí, ó, na tela aqui, ó. Nós temos aí a resolução. Então, lembrando que a probabilidade sempre vai ser a divisão entre a quantidade de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, né? Então, o número de casos favoráveis é 1, porque só tem uma alternativa correta, né? Entre 4 alternativas, né? Então nós temos a alternativa A, B, C e D no caso da prova, tá? Mas só uma está certa e ele tem que assinalar somente a certa, obviamente, né? Então para ele acertar uma questão, ele tem uma chance em 4 de acertar de primeira. Assinalar o X e ela ser certa. Só que nós temos 5, né? 5 questões. Então para cada uma delas nós temos 1 para 4 de chance para acertar. E perceba, ó, que todas elas, né, todas as probabilidades é 1 para 4, né? Isso daí é muito interessante. Por quê? Porque isso define para a gente que são eventos independentes, né? Ou seja, se ele acertar ou errar a primeira questão, a quantidade de casos favoráveis que ele tem para a segunda continua o mesmo, inclusive o espaço amostral, né? Então, multiplicando tudo, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? Ele é o elemento neutro na multiplicação, e nós vamos fazer a multiplicação entre todos esses 4 que apareceram, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 1024, né? Ou seja, ele tem uma chance em 1024 de acertar todas as questões, ou seja, de tirar 10 nessa prova. Por isso que eu digo, gente, não chutem, estudem, né? Estudem para a prova aí de probabilidade para você não precisar chutar, tá certo? Ou seja, é muito improvável que ele acerte todas as questões, tá certo? Gente, finalizando aí, lembrando que a nossa habilidade de hoje, né, dessa aula foi a EF09MA20, probabilidade, eventos dependentes e eventos independentes. Gente, foi um prazer aqui estar com vocês. Tire todas as suas dúvidas com o professor, façam mais exercícios. O seu professor com certeza vai dar outras atividades aí para você firmar mais aí nesse assunto e vai sair todo muito feliz aí nessa matéria. Gente, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.